Olá, meu nome é Ion Leandro dos Santos. Eu vou apresentar aqui minha dissertação de mestrado, cujo título é Família de Inversores Monofásicos Elevadores a dois interruptores e com referência comum, para a candidatura ao Prêmio Sobrep de Dissertação de Mestrado 2024. Esse trabalho foi feito sob orientação do professor Teles Brunelli Lazarim, no INEP, na Universidade Federal de Santa Catarina. Os objetivos desse trabalho foi propor nova topologia de inversores monofásicos baseados em conversores básicos, derivá-las a partir das topologias pré-existentes, realizar análise estática, análise dinâmica, propor uma estratégia de controle, dimensionar um protótipo e validar experimentalmente a operação. A derivação é feita a partir do inversor diferencial boost, que é consolidado, aonde substitui-se um dos lados do inversor diferencial por um capacitor de bloqueio e esse circuito então já opera como inversor. Aí é realizada também o rearranjo de elementos passivos para se obter referência comum entre tensão de entrada e tensão de saída. A derivação pode ser aplicada para o inversor boost, o inversor buck boost e o inversor buck. Porém, para se obter baixa THD de tensão de saída, é necessária a realização de uma linearização estática para que o conversor tenha um ganho estático linearizado. Dessa forma, consegue-se então baixar o valor de THD na tensão de saída naturalmente, onde você tem para o inversor buck boost, o inversor boost, somente para a expressão da tensão de saída um parâmetro constante vezes uma parcela senoidal. Para o inversor buck, claro, isso é redundante, pois o inversor buck, o ganho estático possui característica linear naturalmente. A análise estática também foi realizada para o inversor Bush, de maneira a se obter os esforços nos interruptores e nos elementos passivos, e também foi dimensionados os elementos passivos tais como L, CO e CF da topologia. A análise dinâmica também foi realizada de maneira a se obter um modelo médio válido para a dinâmica desse sistema. O modelo médio foi validado, que pode ser visto nessas curvas. Também foi proposta uma estratégia de controle com base na realimentação linearizante ou feedback linearization, de maneira que se obter uma planta equivalente do conversor linear e o controlador ficar com uma situação mais favorável para o controle, sendo que ele vê um sistema linear equivalente. Essa estratégia entrega uma função de transferência qual foi aplicada aqui na malha de corrente do controle do conversor, onde se obter uma função de transferência equivalente linear. E o mesmo é feito para uma segunda malha de controle de tensão de saída, onde também tem uma função equivalente de transferência linear aqui bem simples. A estratégia de controle apresentada aqui nessa figura abaixo, o circuito controlado com seus parâmetros lidos também são apresentados aqui na figura acima. Essa estratégia de controle foi validada por simulação, onde foi aplicado um degrau de carga resistiva, degrau de referência, degrau de tensão de entrada e uma referência rastreada com uma carga não linear, onde se obteve baixo THD. Aqui estão os detalhes da especificação técnica do protótipo. Aqui está o protótipo que foi implementado e validado experimentalmente. Aqui estão algumas curvas, onde à esquerda a gente consegue ver os resultados obtidos por simulação e à direita os resultados obtidos experimentalmente, onde a gente vê um acordo entre essas duas partes dos testes. Aqui a gente consegue ver na primeira linha a operação do inversor sem a técnica de linearização estática, onde a gente vê alta THD de saída, e aqui na segunda linha a gente consegue ver com a aplicação da linearização de ganho estático com baixa THD de saída. As considerações finais foram que foi realizada a análise estática do conversor com as suas expressões analíticas, foi validada aí, uma estratégia de controle não linear para a operação desse conversor, onde se obteve baixa THD para as diferentes operações. Foi feito um protótipo com validação experimental, onde se obteve 94,78% máximo rendimento e THD de 4,51%, e para a plena carga nós temos esses valores aqui abaixo. Publicações oriundas desse trabalho, teve um trabalho aceito e apresentado como lecture no APEC 2024 pelo autor desse trabalho. Esse artigo já está disposto no repositório da I3E. Em relação à linearização de ganho estático, foi aplicado um inversor buck boost, então, oriundo desse trabalho também teve um trabalho apresentado no CCE 2024 pelo professor Teles Brunelli Lazarim, cujo o autor dessa dissertação também é autor desse trabalho. E um artigo foi aceito referente à estratégia de controle, com mais alguns detalhes, para o APEC 2025, que o autor irá apresentar em março de 2020 em Atlanta. Obrigado pela sua atenção.